Então vamos à aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre tratamento de arquivos. Então nós vamos usar o Excel para manipular sistema de arquivos. Da mesma maneira que a gente poderia fazer usando o Windows Explorer, a gente pode também fazer por dentro do VBA. Então aquelas operações todas que a gente pode fazer, copiar, mover arquivos, pegar dados dos arquivos, né? Copiar, criar, mover pastas, tudo isso também pode ser feito junto com o VBA. E esse tema vai me dar a oportunidade também para falar de uma última questão, né? Que são as referências, né? Referências do Excel, quer dizer, você pode expandir as funcionalidades do Excel adicionando referências. Então isso é também uma outra forma para você conectar seu Excel com outros programas. Então você pode usar o Excel para, por exemplo, controlar, manipular outros programas ou se comunicar com outros programas. Por exemplo, uma coisa que seria bastante útil, que eu não incluí neste curso, né? Mas seria, por exemplo, a conexão do Excel, por exemplo, com um banco de dados. Por exemplo, o Access, né, que faz parte do pacote Office, né? A gente vai começar a aula de hoje falando de tratamento de arquivos. O conteúdo dessa aula de hoje vai ser, certo? A gente vai aprender a buscar arquivos. Então a gente vai usar aqui o VBA File System Object Method. Então, dentro desse métodos aqui, desse objeto aqui, File System Object, você pode, por exemplo, build path, construir caminhos, construir, né, pastas, copiar arquivo, copiar pastas, criar pasta, criar arquivos texto, apagar arquivo, apagar pastas, verificar se a pasta existe, se o arquivo existe, que mais? Pegar o nome dele, o Absolute Path Name é o nome completo, né? Ou seja, com todo o caminho. O Base Name é o nome básico, sem o caminho. Pegar o arquivo, pegar o nome da pasta, a extensão, pegar o arquivo, o nome do arquivo, vários. Então você veja que todas aquelas operações, elas são permitidas aqui dentro desse objeto aqui, o File System Object. Então, como vocês estão vendo aqui, fornece acesso ao sistema de arquivo do computador, permitindo criar, excluir, editar, copiar pastas. Uma coisa importante, a gente vai ver aqui, quando vocês criarem esse sistema de arquivo, File System Object, é importante que vocês tenham essa referência, é isso que eu estou querendo dizer, né? Esse é o pretexto, para falar de referências. Então aqui em VBA, vocês aqui em ferramentas, você tem referências. Eu já até coloquei aqui, né? Normalmente ela não vem por default marcada aqui. O que vem marcado? Normalmente vem marcado essas referências aqui, Visual Basic for Application, Microsoft Excel Object Library, né? Objeto de biblioteca de objetos da Microsoft Excel, o OLE, Object Link Embedding Automation. Isso aqui é uma referência que permite, por exemplo, conexão com outros softwares que estejam habitando a sua máquina. O Microsoft Office para fazer integração com outros softwares do pacote Microsoft Office. O 14 aqui é a versão que eu estou usando aqui neste computador. 14 é a versão do Microsoft Office. Microsoft Forms, né, também formulários. E se você quiser usar o sistema de arquivo, você vai ter que adicionar aqui também o Microsoft Script Runtime. Então, acionou. Então vocês podem observar que
tem uma série de referências aqui. Essas referências elas podem ser diferentes dependendo daquilo que o seu computador estiver instalado. Depende dos softwares que se tiver instalado. Mas, por exemplo, deixa eu só comentar aqui uma coisa importante. Se vocês quiserem, por exemplo, manipular banco de dados, a Microsoft ela fornece dois objetos, que são esses dois aqui. É o ADO e o DAO. Então estão aqui, ó. Tem o ADO aqui para DDL, Security, né? Deixa eu ver se tem outro ADO aqui. Não tem não, é aquele lá mesmo. Tem aqui também a biblioteca do... Se vocês estiverem fazendo integração com Access, teria que adicionar essa referência aqui também. Essa biblioteca de Access. E para manipulação de banco de dados, vocês têm o ADO e o DAO também. Mas hoje a gente vai falar de arquivos, então a gente vai falar dessa referência que eu adicionei aqui, Microsoft Script Runtime. Ok, pronto. Aí agora já estamos tudo bem. Então, como exemplo para esta aula, a gente vai voltar ao nosso problema que a gente estava trabalhando anteriormente, que era um mini banco de dados, né? Sistema de cadastro de cliente. Eu já atualizei aqui o buscar, certo? O buscar. Então, lembrado que a gente fez na aula passada, a interface gráfica para buscar, e aqui ele busca o cliente, e quando eu seleciono aqui algum cliente, ele busca no sistema de arquivos a foto do cliente. Mas, por exemplo, o João não tem, né? Foto não encontrada. O Fernando não tem. Sandra não tem. Então, eu posso mudar o esquema para encontrar o arquivo correspondente à foto do cliente. Então, por isso eu vou usar aquele sistema lá de arquivos. Então, eu já dei essa dica para vocês, né? Eu fui à internet e busquei lá uma sub que trabalha com caixa de diálogo de arquivo. Então esse código aqui é um código que eu peguei pronto, tá? Vou fazer uma pequena inspeção desse código para mostrar o que ele está fazendo. Então ele cria aqui um objeto do tipo file dialog, ou seja, uma caixa de diálogo de arquivos do pacote Office. Por isso a gente precisa ter aqui a referência, né, do pacote Office aqui. Essa é a referência aqui. Então ele cria aqui um objeto do tipo caixa de diálogo e também um outro objeto do tipo filtros para caixa de diálogos, porque aí você vai poder filtrar o tipo de arquivo que você quer colocar. Aqui é um file name, é simplesmente uma string, né, uma sequência de caractere, que a gente vai armazenar o nome do arquivo selecionado. Então ele define aqui, usa aqui o file dialog application, certo? É uma caixa de diálogos, né? E aí com essa caixa, com esse objeto aqui, file dialog, ele aplica os filtros. Vamos aplicar os filtros. Então, com o objeto de filtros, primeiro ele limpa todos os filtros que porventura já estejam programados. Clear. Ponto clear. Ponto clear, ele está se referindo a esse objeto aqui, né? Aos filtros. Ele vai adicionar um filtro. Todos os filtros devem começar com asterisco. Então, adicionar client files, .xls, imagens, PNG, JPG, todos os arquivos. Então você pode ir adicionando novos filtros. Ele desabilita
a possibilidade de você selecionar múltiplos arquivos. Então você vai poder selecionar um arquivo só, certo? Se por acaso o usuário pressionar cancel, o botão cancel, então ele termina essa sub. Finalmente ele exibe uma caixa de mensagem com o nome do arquivo selecionado. Olha aqui, ó, item selecionado. Selecionado número 1. E termina. Vamos ver como é que funciona essa sub? Então eu vou passo a passo. F8. Bom, então primeiro ele define o objeto, aplica os filtros, certo? Aplicou esses filtros aqui. Ok. Pronto. Ele deu show. Então ele apresentou essa caixa de diálogo aqui, que permite você escolher o arquivo. E aqui estão os filtros que foram adicionados, tá vendo? Ó, imagens, client files e todos os arquivos. E aí você pode navegar pelas suas pastas de trabalho. Vamos navegar aqui pelas minhas pastas de trabalho rapidamente. Documentos, FileTech, Excel, aula de Excel avançado. Não, Aí aqui, por exemplo, eu poderia selecionar o meu arquivo, né? Só que não, vamos filtrar aqui para todo mundo. Pronto. Aí eu vou escolher lá o BMP correspondente à foto. Abrir. End if. Ele vai exibir então uma call, message box, file select. Ele vai exibir o nome do arquivo que eu selecionei. Completo. É o nome do arquivo completo. File select F user document FileTech Excel, aula de Excel avançado, né? BMP, todo mundo. Interessante. Então, o que eu posso fazer? Você lembra que naquele buscar, deixa eu terminar aqui, naquele buscar, ele vai buscar numa determinada pasta fixa e o nome do arquivo também fixo, né? Que era roberto.bmp. Então eu posso adaptar aquele código lá para incluir aqui, né? Posso incluir aqui um botão que chame aquela caixa de diálogo, permitindo assim que o usuário possa escolher um novo arquivo. E aí, eu ao invés de procurar numa pasta fixa, eu vou procurar sempre nessa pasta. A gente pode salvar isso. Onde é que a gente pode salvar? A gente pode botar aqui, ó, foto. Eu posso salvar aqui. Muito interessante, né? Posso salvar aqui. Então, a ideia vai ser a seguinte. Qual vai ser a ideia? Quando eu clicar em buscar, na hora que eu selecionar aqui um cliente, ele vai pegar a linha do cliente, João, vai até o João é essa linha aqui, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. O João é essa linha aqui. Então ele vai até 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta coluna e verifica se está armazenado aqui o caminho da foto. Se tiver armazenado, ele pega esse caminho e carrega a foto. Se tiver em branco, eu vou ocultar a foto. Certo? Então vamos editar esse código para fazer isso. Então esse código ele está armazenado aqui, né? Exibir código.
Então, ele é a cada mudança, né? Então, primeiro ele vai deixar a foto do cliente nothing. Eu mudei aqui um pouquinho, botei foto do cliente picture nothing, quer dizer, ele vai ficar em nada. E aquela mensagem de foto não encontrada vai ficar true. Aí ele vai pegar a lista do cliente, vai procurar esse cliente, certo? Se cliente achado for nothing, ou se cliente achado for vazio, então ele vai para o fim. O else é se ele achou o arquivo, se ele achou. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o conteúdo daquela célula que está na sexta, na sexta coluna, né? Então eu vou fazer aqui um outro if. If cliente achado, certo? Eu vou ter que deslocar 6 colunas para a direita. Então eu vou usar aquela propriedade offset. Offset. Na mesma linha, só que eu vou usar... eu estou naquela linha 1, né? Então ela é a sexta coluna, eu vou ter que deslocar 5 colunas para a direita. Se esse conteúdo for vazio, ou diferente de vazio, né? Vamos colocar assim. Diferente de vazio, então eu vou carregar. O que eu vou carregar? Eu vou carregar a foto do cliente. Mas eu vou usar esse caminho fixo aqui? Não, né? Não. Eu vou achar... Eu vou carregar exatamente o conteúdo lá. Cliente achado, offset, 05, né? Ponto velho. E aí eu vou exibir e vou apagar a mensagem não encontrada. Se não, else, não faço nada. Não preciso nem botar o else, só o end if. Não faço nada. Vamos ver como é que fica aqui. Por enquanto ele apagou toda aqueles clientes lá, vai ficar tudo sem foto. Vamos ver? Buscar. Perfeito. Todo mundo sem foto. Então a ideia aqui é eu colocar aqui um botão para que ele possa carregar a foto do cliente, certo? Então vamos fazer isso? Então vamos lá, vamos editar aqui, vamos alinhar aqui, né? Vamos criar um espaçozinho aqui. Eu vou criar um novo botão. Botar aqui assim. Aí vocês podem depois pensar numa maneira mais bonita de colocar aqui, né? Vamos escrever aqui dentro. Editar Command Button 1, né? Caption. Carregar ou atualizar a foto, né? Sei lá. Atualizar foto. Então esse aqui vai ser o botão. Vamos chamar ele de botão foto. Tudo junto, sem acento. Perfeito. E o que esse botão foto vai fazer? Botão foto clique. File dialog test, ele vai chamar
essa sub e vai passar a célula onde ele tem que adicionar o nome do arquivo. Call, né? Ops. Não deu certo isto aqui. Por que não deu certo? Tô passando aqui. Ah, sim. Quem é cliente achado? É um range, né? Faltou botar toda essa parte do código aqui. Ele não sabe quem é. Então vou ter que botar essa parte do código aqui também. Ele não sabe quem é cliente achado. Então, vamos botar ele aqui. DIN, cliente achado, com o range lista de cliente. Cliente achado é esse cara aqui. End with, nem precisava botar o if, né? Porque já tem. Nem vou botar, vou só colocar isso aqui. Trocar pelo ponto. Não precisa do if. Só o if só faz sentido se a gente fosse usar vários, né? Pronto, agora ele sabe quem é cliente achado. Muito bem, então. Testa! Buscar. Vamos escolher aqui a Maria. Atualizar a foto da Maria. Muito bem. Agora ele sabe quem é. Cliente achado, ele sabe quem é. Então ele vai passar lá. Perfeito. Passou. Ele sabe quem é a célula. Então ele vai fazer o código, né? Ah, vamos trocar esse cara aqui. A gente só pode. Vamos botar aqui imagens. Então não vou botar. Não vai escolher nem XLS. Quais são os permitidos mesmo? BMP, né? E ICO. Certo? Que mais? Vírgula, asterisco, ponto, Windows Metafile, né? WMF. Eu acho que eu, não, tá certo. Esse if aqui com o end if aqui, perfeito. Então vamos ver. Ok. Agora ele vai exibir, show. Ok, exibiu, só que ele botou todos os arquivos, né? Deveria ter escolhido esse daqui, pronto. Então, BMP, ICO e WMF. Maria, abrir. F8. Ele deve ter colocado lá. Vamos ver se ele colocou. Eu vou ter que terminar tudo aqui. Olha lá, bacana, hein? Essa é a Maria. Vamos colocar a foto do Roberto? Roberto, não tem foto. Vamos atualizar a foto dele. Roberto. Tá aqui o Roberto. Abrir. Pronto, vem pra cá. Renan. Aqui o Renan aqui.
Abre. Pedro. Atualizar a foto. Pedro. Pronto. Só não tem a foto do Fernando e a Sandra, né? Teria que adicionar essas fotos e agora ficou bem legal, né? E veja como é que tá lá em cliente. Opa, tem que cancelar aqui. Olha lá. Ele colocou aqui o caminho, certo? Completo até encontrar o arquivo da Maria. Interessante. Certo? Então, se eu quiser agora adicionar a foto para o João, para o Fernando, para a Sandra, tá tranquilo, né? Só posso botar aqui buscar, certo? E aí eu procuro a foto deles, atualizar a foto. Eu não tenho mais foto aqui. Buscar na internet. Professor, Sim. eu poderia criar um comando também para, por exemplo, tirar uma foto na hora, né? Com webcam, por exemplo. Ah, bom, mas aí já é um pouquinho mais sofisticado, né? Se você Sim, quiser, mas aí eu poderia fazer também, né? poderia fazer também, tirar uma foto com a webcam. Entendi. Aí eu teria que fazer um código que me levasse ao acesso da webcam. É, Entendi. é, para botar aqui, né? Entenderam então? Então, olha, sofisticou bem, né? Ficou bem legal agora, né? Então eu tenho a opção aqui, ele acha, não estou usando um nome fixo, eu não preciso necessariamente chamar o arquivo roberto.bmp. Eu poderia pegar qualquer imagem, né? Vou pegar aqui atualizar a foto. Vou pegar uma imagem aqui qualquer. Ah, não tem nenhuma foto aqui, BMP. Nossa, eu não tenho nenhuma foto BMP. Pois é, esse aqui é o problema, né? Tem que ser BMP ou ICO ou WMF, né? Mas ok. Aí teria que colocar lá um ponto BMP. Bom, gostaram então? Essa foi a introdução da foto usando a caixa de diálogo de procura de arquivos. Bom, então vamos a um exemplo aqui em que eu vou utilizar um sistema de arquivos. Então aqui vocês estão vendo essa linha que está criando um objeto do tipo Scripting File System Object, certo? Aqui em cima eu coloquei com comentário que eu poderia fazer isso dimensionando o objeto, né? Poderia fazer isso aqui, FSO, sistema de arquivo, como um objeto de sistema de arquivo, um FSO, né, abreviatura. E criar um novo sistema de arquivo. Mas para executar essas linhas, eu preciso necessariamente ter marcado aqui em referências esta referência aqui, Microsoft Script Runtime. Então isso aqui é similar, né? Eu posso usar isso aqui ou usar isso aqui. Quando que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Bom, se vocês forem distribuir esse código para os seus amigos, e lá no Excel do seu amigo, no computador dele, pode ser que ele não tenha, né, colocado a referência, certo? Então, para garantir, é mais seguro você usar essa linha aqui. Agora, se você não vai distribuir, você vai usar internamente, então é melhor você marcar a referência e usar essa linha de código aqui. Elas são equivalentes, né? Sendo que é mais eficiente em termos, né, de execução você dimensionar o objeto corretamente, né? O File System Object. Mas se você for distribuir,
pode usar isso aqui também, não tem problema. Então eu estou pegando aqui uma pasta que tem no meu computador, certo? Aqui é no meu computador, que se chama ESP1, que está lá no F, no Drive F, ESP1. Deixa eu mostrar para vocês. É essa pasta aqui, tá vendo? Tem esses arquivos aqui. Tem inclusive uma pasta dentro dela, folder. Então vocês podem observar aqui que ele, usando esse objeto, certo? Que eu estou apelidando, set, né? Apelidando de F, eu posso pegar várias informações sobre essa pasta. E que você pode usar se você quiser, certo? Então, esse debug print aqui, ele exibe essas informações numa janela, que é chamada janela de verificação imediata. Então, aqui embaixo ele vai exibir. Então, eu vou executar esse código. Então, ele vai criar o objeto, vai pegar essa pasta aqui. Tem que tomar cuidado, vocês, como serão bons programadores, tem que colocar aqui, né, uma proteção para caso essa pasta não exista, né? Se essa pasta não existir, vai dar erro, tá vendo? Então, vocês podem colocar uma proteção aqui. Se lembra como é que é a proteção? On erro, go to, para outro lugar, certo? Então, tem que botar uma proteção caso essa pasta não exista, certo? Bom, aí o que eu posso pegar dessa pasta? A data que ela foi criada e vai exibir aqui embaixo. Ó, a data que foi criada, o nome, certo? Da pasta principal, né? Que no caso é a F, parents, né? O nome da pasta pai, ESP1, o caminho, F dois pontos, o short path, que aqui é o seguinte, esse short path tem uma pequena história para contar, porque lá, vocês não eram nem nascidos, né, talvez, mas no DOS, que é o avô do Windows, DOS é o sistema operacional que foi criado lá na década de 80. Naquele tempo, o nome dos arquivos e o nome das pastas, que se chamava diretório, eles só podiam ter 8 caracteres, certo? E esse negócio acabou. Hoje em dia você pode colocar bem mais do que 8, né? Mas para ter compatibilidade com o sistema, com o legado anteriormente, eles têm um nome equivalente, certo? Com 8 caracteres e 3 caracteres para extensão. E isso aqui que se chama short path. No meu caso aqui é o mesmo, certo? Porque tem menos de 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem exatamente 8. Então, o short path e o name dele, o parent folder, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas se você tivesse um nome maior, aí poderia ser diferente, certo? Bom, vamos exemplificar isso. Deixa eu parar aqui. Eu vou mudar o nome do arquivo, dessa pasta, e vou chamar ela de ESP1 test. Botei até um espaçozinho em branco aqui. Pronto. E vou colocar lá no código para vocês verem. Como é que é a diferença do short path. Isso é só um detalhe, né? Ok. Deixa eu apagar isso aqui. O nome, o parent fold está aqui. O path, F2 pontos, short path. Tá vendo como é que é o short path? Ele coloca um till 1 e ele vai nomeando assim, né? É sequencial, till 2, till 3, till 4, assim por diante. Então ele cria esse nome esquisito aqui quando tem mais de 8 caracteres. Bom, aí continuando, né? O tamanho dele,
Esse é o tamanho em bytes. E, bom, aqui ele está dando esse erro aqui. Eu vou pular e vou mostrar só os arquivos. Que ele não está pegando os folders. Não sei porque que ele não está pegando os folders. Mas ele vai pegar aqui os arquivos. Files. Então, quais são os arquivos que tem lá? Ó, tem esse arquivo aqui. Próximo arquivo. Certo? Tem aqui o crack, o lin, o install. Então ele vai pegando todos os arquivos dessa pasta. Então bem legal, né? Então esse objeto aqui, File System Object, ele é bem útil e que permite você a fazer todas aquelas operações. Que operações? Então aqui, né, eu botei aqui a lista para vocês, depois eu vou salvar isso lá no nosso Google Drive. Tá a lista aqui. Build path, né? Copy file, você pode copiar arquivo, criar pasta, copiar pasta, criar arquivos texto, apagar arquivos, apagar arquivo, apagar pasta, verificar se a pasta existe ou se aquele arquivo existe, para evitar erros, né, de abertura de arquivos que não existem. Então tem aqui a lista das opções que vocês têm acesso, né, que vocês podem utilizar. E eu botei aqui, né, o lembrete, né, que vocês, se vocês quiserem usar o objeto, tem que marcar lá a referência. Legal? Então, com isso, a gente termina a nossa aula de hoje.